pointed? There we are. Okay. Very good. Bom dia. Thank you for inviting me and for the opportunity to speak before an audience that brings so many together from the higher education system in the world of quality assurance. This morning, regretfully, I will speak to you in English, and I will try to show you the presentation in Portuguese. Some of what I say will be different from the slides. I apologize to the translators and to you for those differences. Those changes I make reflect discussions I've been having since arriving here in Brazil. So, what is the focus of my remarks today? Qual o foco do meu comentário? Eu coloquei 6 perguntas. Por que é que temos que garantir a qualidade, validar a qualidade da educação superior? Por que temos que avaliar resultados para isso? Como é que as pessoas estão usando avaliação nos seus países? E número 4, como que a avaliação de educação superior é usada em países da OCDE e por que os governos não estão usando? O 5º, se os países da OCDE estivessem aqui, o que eles perguntariam ao Brasil sobre o uso de avaliação e a segurança de qualidade? E quais experiências eles compartilhariam com vocês? E onde estaria a garantia de qualidade? E por que tem que garantir? Na minha vida, que tem sido razoavelmente longo, tiveram várias instituições de educação superior que não tinham que relatar a qualidade do trabalho deles. Hoje em dia, no mundo todo, é necessário para reitores, presidentes, vice-chanceleres, para dar ou relatar sobre o desempenho das suas instituições e o aprendizado que está sendo feito. Como que eles fazem isso mundo afora varia muito, mas a necessidade parece ser universal e não vai embora. Então, por que isso se tornou compulsório além vamos dizer, das muralhas das universidades? A expansão da educação superior significa que ela está numa escala em que as formas antigas de garantir qualidade, de repente vocês defenderam uma dissertação, você tem pessoas de fora num processo de revisão entre os pares, numa cara a cara entre os professores, isso é hoje em dia impossível com 8 milhões de estudantes. O custo é cada vez mais elevado da educação superior e que se garanta a qualidade é mais necessária por isso. E a erosão da confiança nas autoridades tradicionais, mas professores e padres e pais operam com mais escrutínio e com menos autoridade do que eles fariam um século atrás. Não vamos voltar a uma era em que não há uma garantia de qualidade. Então, por que avaliar resultados de aprendizado como parte de um sistema de garantia de qualidade? Claro, promover aprendizado é o que toda instituição de educação superior de todas as inscrições, desde vocação técnica até uma universidade de pesquisa, todos têm em comum a responsabilidade de promover o aprendizado e o crescimento intelectual dos seus alunos. Se a gente critica qualquer performance sem falar da qualidade do aprendizado, é impossível. Podemos que o julgamento de acadêmicos profissionais é evidência suficiente, não é o que se pode presumir. E o terceiro, a tendência no mundo em termos de
no nível de escola, do primeiro, segundo, de primário, de secundário, de fazer uma avaliação de uma base vasta, levou a expectativas. Se pode ser feito ao nível escolar, por que que não poderia ser feito também a nível de educação superior? Como falamos uma vez, por que não um exame PISA para a educação superior? Então, que países estão fazendo uma avaliação do aprendizado e usando isso como seu sistema de garantia de qualidade? Parabéns. Parabéns. O Brasil é um líder global nesse sentido. Não há nenhum país da OCDE. Essa é a OCDE. 35 países membros na América do Norte, Europa e Leste Asiático. E 3 países pedindo acessão, Costa Rica, Lituânia e Colômbia, aumentando os membros a 38. Esses são os países dos quais eu estou falando e com os quais eu trabalho. Aqueles países não estão usando obrigatório público externo como parte, ou avaliações públicas externas como parte da sua avaliação. Então, o Brasil é um inovador global nesse sentido. Tem outros exemplos como a Colômbia e alguns outros países. Se os governos nesse país não estão usando avaliação da sua educação superior como parte para garantir a qualidade, significa que isso não está acontecendo? E a resposta é, claro que não. A avaliação de educação superior como uma indústria multibilionária e é praticada em todos os países da OCDE. Avaliações padronizadas são usadas em muitos países, mas eles têm um papel diferente do que no Brasil. Eles não são obrigatórios para institutos ou alunos e não fazem um julgamento da qualidade do aprendizado. Há muitas formas em que as avaliações são feitas no dia a dia nos países da OCDE. Os governamentos usam de uma forma que afeta para programas de treinamento de curto prazo, treinamento para as pessoas voltarem ao mercado, para adultos adquirirem habilidades básicas, e aí usam esses testes padronizados pré e pós para avaliar a qualidade do programa, não para julgar as IEs, mas para avaliar aquele programa. Os IEs, como a gente vê no segundo ponto, voluntariamente monitoram o seu desempenho usando o que chamamos de avaliações transversais. E eles voluntariamente usam elas para avaliar estudantes e habilidades de estudantes que eles trazem da educação secundária para mais apropriadamente encaixar nos cursos que eles oferecem. Corpos profissionais estabelecem exames para ver quem é qualificado, como vocês podem ver aqui no meu slide em português. Organizações profissionais para determinar quem está apto a entrar, por exemplo, enfermeiras, contabilidade, etc. Indivíduos adquirem ou participam voluntariamente de avaliações psicometricamente aprovadas para ter certificações. Provavelmente vocês conhecem alguém que passaram por algum desses exames. Por exemplo, um engenheiro de sistema certificado pela Microsoft. Milhões de pessoas passam por essas avaliações padronizadas.
e são todos voluntárias. E, finalmente, escolas profissionais ou de graduação vão usar exames padronizados externos para determinar que estudantes estão prontos para continuar ou ir para estudos posteriores. Isso é provavelmente difícil de ler, mas é uma tabela pequena que vocês possam ver depois e dá exemplo na segunda coluna de exemplos desses testes, como que eles são usados, etc. E todas essas células fazem perguntas, os governos, os estudantes têm que participar, os governos têm que participar, os exames são publicamente revelados, são usados pelo governo para avaliar a qualidade e as perguntas, como vocês podem ver, é não. Tem um mundo de avaliação aí fora e nessa comunidade global tem muito que pode ser compartilhado em relação psicométricos, a ciência de avaliação, a ciência da administração, que possam ajudar, mas não tem experiências para ser compartilhada de como que se coloca isso num sistema de avaliação da qualidade. Então, o que as pessoas estão aprendendo é tão importante. Espero que seja correto em português. Então, por que os governos não estão fazendo isso na OCDE? Uma das respostas é que muitos países são pequenos. O Brasil é enorme. Mas eu estou trabalhando, por exemplo, com a Lituânia. Ela tem 2,9 milhões de pessoas numa área do tamanho da área metropolitana de São Paulo. Tem muitos países assim. Os estados são pequenos demais para lidar com o trabalho de avaliar e de criar uma avaliação. E em países tem tanta confiança nas instituições de educação superior. Um país que eu estou trabalhando, que eu vou visitar em breve de novo, é a Finlândia. Ela tem 13 universidades públicas servindo 5 milhões de pessoas. E tem grande confiança nas suas universidades. E eles deixam que eles garantam a qualidade. Aí o governo faz auditoria para ver se eles seguem certos procedimentos, mas eles não entendem que eles têm uma responsabilidade. Em muitos países anglos, os governos não têm autoridade, têm pouca autoridade pública, e as autoridades públicas não têm o poder de exigir de estudantes ou instituições que participem de testes. E, finalmente, muito do foco dos países da OCDE tem estado em outro foco, mas em construir outros tipos de informações sobre estudantes. Desculpe, tradutores, eu vou mudar um pouco aqui o foco. Países mundo afora estão construindo sistemas a nível de estudantes, como sistema de censos que vocês estão desenvolvendo aqui, que dá a eles a habilidade de observar a experiência do aluno, as escolas secundárias, as notas de entrada, os cursos que eles fazem, como eles progrediram sobre o estudo deles, e eles estão construindo um sistema que dá a eles uma imagem muito rica, e uma parte disso é a habilidade de entender a experiência dos alunos depois que eles saem da instituição. Como poderia se fazer no Brasil, conectar aquele estudante subsequentemente com as informações de mercado de trabalho ou estudos subsequentes. E isto tem sido o foco de atenção e está se tornando foco de qualidade em muitos países no mundo.
Então, se os países da OCDE, os 35 deles estivessem aqui, eles estão muito interessados no que está acontecendo no Brasil. Se você ir aos ministérios de todo o mundo, são muito ambiciosos, queremos saber sobre o que está havendo. Então, quais perguntas os países da OCDE teriam para o Brasil e o uso das pesquisas, das avaliações, se eles estivessem aqui hoje? Então, eu vou perguntar por eles. Eu vou fazer 10 perguntas. Bom, vou fazer 11. Acho que a primeira seria porque estão aprendendo com a experiência e o que gostariam de saber nos seus próprios países. Gostariam de saber como é possível para nós, em nosso país, para entrarmos em contato com a comunidade acadêmica e desenvolver as avaliações. E como fazem isso em tantas disciplinas? Como você possivelmente pode manter atualizadas as avaliações? Assim, como mudar os focos com as novas disciplinas? Como você mantém no lugar as avaliações, nos estudos acadêmicos? Como torná-los flexíveis o suficiente para prover programas diferentes? Assim, a história pode ser ensinada de formas diferentes em universidades distintas pelo país. Eles certamente querem saber como as avaliações em pequenos itens, 30 talvez, podem gerar resultados que são válidos e resultados que fossem confiáveis. E uma questão de ontem, como você pode garantir os resultados pelo tempo, que você realmente tenha visualizar o progresso ou a falta dele, e como pode fazer comparações de uma disciplina com a outra. Talvez gostássemos de saber, como estudantes de campos diferentes, se eles têm desempenhos similares, a dificuldade deles, como isso acontece. A quarta pergunta: como lidar com um problema sério de todos os países, que é se não tem riscos para os estudantes, como eles são trazidos para participar e são motivados para participar dos exames? Os países reconhecem que, claro, os ganhos dos estudantes no fim dos cursos depende da experiência dos estudantes da escola secundária, e podemos pensar no valor agregado, mas eles perguntariam: como você vê o valor agregado se você não está medindo a mesma construção em pontos diferentes do tempo, momentos diferentes? Uma sexta questão talvez fosse, em todos os países, e eu vi a informação do Brasil, talvez metade dos estudantes, depois de 4 anos, não completou o programa em que começaram. Podem continuar na universidade, mas em outro programa, mas não ficaram nos seus programas iniciais. Então, se observarmos os estudantes que sobreviveram no seu programa inicial, talvez isso não esteja representando a realidade daqueles programas. O que você faz com esse problema? E você pode construir um sistema de avaliação no qual a educação superior, as instituições de educação superior têm confiança suficiente na confiabilidade, na validade, de que os professores mudem seus ensinamentos, suas classes, os materiais, eles mudam o seu trabalho com o aprendizado, sobre com o desempenho dos seus estudantes. Sim, esses estudantes estão tendo dificuldade nesse tipo de álgebra e precisamos revisar os programas. Você pode fazer isso acontecer, porque os países, eu acho que querem que isso funcione para o benefício das instituições e a melhora dos seus programas. Você pode construir algo que tem confiança pública,
que os resultados do exame como ENAD possam ser usados pelas famílias ou pelos estudantes para tomada de decisões, para as universidades. Num mundo, Nova York, por exemplo, onde você tem universidades de pesquisas e de ciências aplicadas ou politécnicas, como você constrói um sistema de avaliação que considera a real diversidade e muitas capacidades que são difíceis de serem acessadas. Por exemplo, nos programas de enfermagem. E, finalmente, perguntariam se vamos seguir com isso no nosso país. Não deveríamos estar focando nos capacidades sociais dos estudantes, deveríamos estar focando na formação geral, ou talvez, alternativamente, não deveríamos fazer nada disso, baseado na sua experiência. Acho que essa discussão muitos países gostariam de ter. Poderiam trazer 35 países, eles gostariam de ter essa discussão. Então, qual o conselho? Essas são as perguntas dos países da OCDE. Eles gostariam de oferecer algum aconselhamento humildemente. Então, 4 lições eu dividiria aqui. A primeira é que, se você não está usando pesquisas padronizadas para medir qualidade nas instituições, você deve usar outras fontes de informação. E aí você se fia em... poderia ser sobre processos, programas ou resultados de experiências de estudantes, mas você está se fiando em coisas que você está querendo medir ensino e aprendizado, coisas que realmente estejam acontecendo, e muitos países têm experiências em fazer isso. E o que eles poderiam dizer sobre essa experiência? Eu acho que a primeira coisa que eu diria é que toda medida é uma hipótese, toda medida é baseada em hipóteses assumidas. Isso é muito pequeno para ler. Se você está medindo insumos, processos ou saídas, você sai com as medidas que você usa, os números que você usa, você lembra que embaixo disso você está fazendo todas essas presunções, o que você está ensinando por baixo disso. Vamos pegar a terceira coluna aqui nesse gráfico, que você não pode ver. Uma das coisas que eu fiz na minha carreira no governo era olhar as instituições e quanto demorava para os estudantes terminar os seus programas de estudo. E qual então é a minha presunção? A minha hipótese, ou o que eu assumo, é que o tempo que leva para eles terminarem o programa é uma evidência de que a instituição tem um programa bem administrado, bem estruturado e tem bom aconselhamento para os estudantes, pode identificar suas dificuldades de aprendizado e trazer eles para terminar seus programas num tempo razoável. Então, a término de programas seria uma medida de sucesso, claro. Algum problema com isso? É baseado com presunções arriscadas. A última coluna, aqui bem próxima, os graus em que os estudantes progridem nos programas é influenciado pelas condições sociais. Sim, circunstâncias familiares, educação secundária. Então, desenhando sistemas e indicadores, é necessário questionar, não confiar facilmente, duvidar do indicador, das hipóteses e, neste caso, pensar sobre aquela realidade, usar indicadores que levam em conta aquelas características dos estudantes. Essa é a primeira geração de estudantes estudando na universidade. A família, qual é a característica da sua escola, senão se tornam armas perigosas.
A segunda coisa, eu acho, da experiência dos países é simplicidade. Seja simples, seja previsível, seja acionável. Se você tem indicadores que permitem instituições antecipar, adaptar, revisar, melhorar, isto é talvez um indicador construtivo e pode ser bem poderoso. Mas as instituições precisam da habilidade de antecipar e adaptar e melhorar. Se você constrói indicadores que são complexos, que são compostos, é difícil para as instituições anteciparem, entenderem e mudar seus próprios comportamentos. Eu vou te dar um exemplo disso. Um segundo problema surge quando você cria índices de medidas específicas a um certo nível, tendo feito isso eu mesmo. Alguém vai te dizer que é arbitrário, que não é base científica para as decisões tomadas. Eu já fiz isso, eu já fui acusado de ser arbitrário e no fim do dia nenhuma resposta boa virá disso, porque é uma questão de opção. Eu gostaria de dividir com vocês duas opções do poder da simplicidade em sistemas diferentes. O primeiro é em Portugal, eu estou trabalhando agora com eles e não acho que eles vão se importar em eu dividir isso com vocês. Lá em Portugal, eles introduziram um sistema de programas complexos de qualidade, garantia de qualidade, mas como o Alberto Amaral publicou e disse para mim pessoalmente, tinha uma medida simples, previsível, que era mostrada aqui na esquerda, qual porcentagem do staff tinha PhD e estava trabalhando o tempo inteiro com o contrato, permanentemente. Se você olha aqui do lado direito, quando esse indicador foi posto, o que aconteceu é que os 43% dos programas em Portugal foram descontinuadas as universidades, não pelo Alberto Amaral, elas foram descontinuadas pelas próprias universidades, antecipando que eles não tinham os recursos para prover o ensino daquela forma. Eu estava envolvido nos Estados Unidos no desenvolvimento de outro indicador simples e previsível que tinha um grande impacto no nosso sistema, que era o de ganho para programas de estudo, de ocupações reconhecidas. Uma regulação foi estabelecida. É um programa ocasional para gerar emprego. E a regra que foi estabelecida era que se o pagamento do empréstimo, 3 anos depois que completassem o programa, excedesse 8% dos seus ganhos, e isso feito por um número consecutivo de anos, esse programa não ficaria mais no Programa Federal de Auxílio ao Estudante. Isso, 95% dos estudantes procurando instituições lucrativas, seria o final do programa, então. Alguém podia dizer do indicador que era altamente previsível, tinha fase de 5 anos, era baseado não em mas em 3 anos consecutivos. Então a instituição tinha uma chance boa de média, porque realmente queríamos ser justos. Então dissemos que qualquer programa com menos de 30 estudantes tinha poucos estudantes, então tinha um risco estatístico de não retratar a performance do programa, então não seriam expostos. Era factível, porque nós demos a informação que eles precisavam
Eles podiam abaixar o seu preço, eles poderiam dar mais ajuda aos estudantes, trabalhar com ajudar eles a achar melhores empregos, mudar aquilo pelas suas próprias ações com o tempo e melhorar. E era diferenciado também, porque se aplicou a 9.000 das 70.000 programas oferecidos no sistema de educação superior. Foi dito que iam prover aos estudantes arranjar melhores empregos. Então, isso é provavelmente algo na garantia de qualidade. Te dando o final, uma terceira lição que é a diversificação. E isso é o segundo ponto, primeiro. Um quadro bem desenhado se deveria reconhecer a diferenciação. Uma instituição politécnica está tentando fazer algo bem diferente do que uma universidade de pesquisa. Tem que ser uma base comum de quais instituições são avaliadas. Os seus papéis têm que ser diferenciados. Sem isso, vocês têm risco de perder a diversidade das provisões que querem ter. Especialmente deveriam pensar para politécnicas, programas politécnicos, ciências aplicadas, a habilidade dos estudantes para encontrar trabalho nos campos que escolheram. É uma segunda tipo de diferenciação, que é uma maior. Isso tem a ver com o papel dado às instituições, garantindo a qualidade. Então, esse é o primeiro ponto. Em muitos países, o que está acontecendo, vou usar como exemplo Portugal ou Austrália, mas há uma direção nos países da OCDE, instituições estão sendo olhadas com cuidado, com informações variadas, e alguns estão sendo julgadas para ser autoacreditadas e serem responsáveis por si próprias. E em alguns, de poucos em poucos anos, com informação dos censos, de informações, um país vai olhar e dizer, você ainda pode exercer responsabilidade de qualidade? Nós precisamos de prova, mas se for o caso, você pode ser responsável pelo seu próprio programa, sua organização. Na Austrália, tem 5 tipos de indicadores que os governos usam, e seguindo isso, traz uma determinação sobre o risco de permitir as instituições serem responsáveis por qualidade ou não. E isso está acontecendo em outros países também. Finalmente, não apenas termina com a pesquisa sobre as capacidades, mas imagina no seu professor de psicologia. Você não gostaria de saber, depois que o estudante sai do programa, onde ele está trabalhando? Como está o mercado de trabalho? Eles estão continuando a estudar? Como um professor, eu nunca soube o que aconteceu com os meus estudantes, meus alunos. Eles simplesmente desapareceram, mas seriam de muita ajuda entender essas coisas no gerenciamento dos cursos da minha instituição, para desenhar essas coisas propriamente. Informação do mercado de trabalho é algo que muitos países da OCDE estão usando mais e mais para desenvolver informações sobre estudantes depois que deixam seus programas. É algo essencial para programas vocacionais, para preparar para trabalho. Mas história, psicologia, é bom saber onde meus alunos vão, que tipo de experiência eles estão tendo na sua vida laborativa, como estão sendo colocados em uso na vida profissional. Mas como pensamento conclusivo, como esses resultados, pode ver, por exemplo,
e um certo níveis, vamos dizer, de uma triagem, em que algumas instituições baseadas de grandes informações de censo, de governo, são julgados aptos a medir sua própria qualidade. Outras instituições têm menos confiança e há um constante monitoramento, remotamente que seja, de muitas e muitas partes de informação de como que a instituição está tendo o desempenho da instituição. E onde você vê nas suas contas, suas auditorias, quantos alunos desistem e o ritmo de progresso. Muitos desses, quando você descobrir um problema, você vai falar, o que é que está causando esse problema? Deixa eu mandar alguém em louco para descobrir qual é a fonte desse problema, né? E aí tem um sistema. Então, qual o papel da avaliação nisso? A avaliação pode ser liberar para fazer o que ela faz brilhantemente, que é uma avaliação bem boa, que para a comunidade acadêmica, para a compreensão de como que está conseguindo e melhora da qualidade e a melhora contínua dos programas, que é uma parte importante de qualquer instituição. Muito obrigado. Agradecemos a presença e a apresentação do professor Thomas Weco. E já gostaríamos de convidar a professora Aline Nunes Andrade, coordenadora-geral do ENAD, juntamente com o professor Renato Augusto dos Santos, coordenador-geral de controle de qualidade da educação superior da DAIS, para coordenarem a sessão de perguntas. Bom dia a todos. Muito obrigada, professor Thomas. Antes de receber as perguntas, eu imagino que tenham várias perguntas, assim espero, não é? Eu gostaria de externar o sentimento de satisfação com esta apresentação. Afinal de contas, o professor Thomas traz para nós provocações extremamente importantes para pensar a nossa atividade de avaliação da educação superior, não é? E é impactante assistir à apresentação e compreender que os países no mundo inteiro têm questionamentos centrais à nossa proposta de avaliação. Muitos desses questionamentos nós já fazemos já há algum tempo, internamente, também com os nossos pares, e eu acredito que estas provocações atingem o nosso objetivo com relação a esse seminário, que é justamente abrir espaço para o debate, para ouvir novas considerações, para olhar para as nossas práticas, as práticas que já estão estruturadas há bastante tempo e outras que se despontam como possibilidades, não é? Em relação ao ENAD, o que eu poderia, de repente, trazer como uma contribuição importante é o fato de que não dá para pensar ENAD de forma isolada, né? Não dá para pensar o ENAD alijado dos sinais. E os sinais traz a avaliação na perspectiva de indução da qualidade, mas num processo corresponsável, né? Não dá para pensar a avaliação empreendida pelos sinais descolada da participação dos atores maiores interessados na educação superior e na sua qualidade. Ontem, por exemplo, nós tivemos uma mesa sobre a qual nós conversamos mais cedo, não é, professor?
que traz justamente a dimensão da avaliação interna, da avaliação externa, qual é o papel da instituição na avaliação, tanto interna quanto externa, qual o papel de uma CPA, pensando que uma CPA envolve o corpo docente, técnico-administrativo, os estudantes, a comunidade na qual a instituição está inserida e para a qual a instituição apresenta suas propostas de formação superior. E aí eu trago esta observação porque, quando nós pensamos no ENAD, na avaliação do desempenho do estudante, considerando um recorte desta formação, que, de algum modo, tenta se traduzir no instrumento, não dá para pensar o ENAD sem considerar que o estudante é também o corresponsável no processo de sua formação. Então, a meu ver, né, como coordenadora, hoje, coordenadora geral do ENAD, e também professora da educação superior, estive professora antes de assumir essa atividade, não dá para pensar o processo avaliativo sem considerar que o estudante, cujo perfil no Brasil é um perfil de um estudante que trabalha ao longo do dia, à noite vai para a sua formação, paga pela sua faculdade, tem também linhas de financiamento de bolsa para conseguir esta formação, não dá para pensar esse estudante não responsável pela qualidade da educação na qual ele está envolvido, não é? Ele não é apenas um receptor, ele é também um agente ativo. E as instituições têm um grande desafio de envolver os seus estudantes nesse processo de avaliação institucional interna e externa, no sentido de melhoria institucional. E, quando nós pensamos também a avaliação do estudante, nós precisamos pensar essa avaliação com a extrema e estrita contribuição da comunidade acadêmica, e parece até uma fala superficial quando eu coloco isso, né? A participação da comunidade acadêmica como se fosse um dado da realidade ou um senso comum, mas não é bem assim que funciona. Quando nós nomeamos as comissões assessoras, nós fazemos um estudo muito profundo sobre os indicadores de qualidade das instituições que aderem, que participam do ENAD, de cada ciclo ENAD, e, a partir daí, nós identificamos aquelas instituições que apresentam uma boa experiência em participação no ENAD, e essas instituições contribuem conosco, trazendo, enfim, encaminhando coordenadores de curso que poderão participar das comissões assessoras de área, e, nessas comissões assessoras de área, esses professores analisam os documentos que estruturam seus currículos, analisam as diretrizes curriculares nacionais, analisam os instrumentos anteriores para, então, desenhar um instrumento que possa abarcar os conhecimentos que seriam, os conhecimentos e as competências que seriam passíveis de avaliação por um grupo de estudantes, não é? Então, quando eu trago esses exemplos do envolvimento da comunidade acadêmica, um envolvimento estrito, complexo e contínuo, eu trago a parte da comunidade acadêmica que é responsável pelo processo avaliativo. Não cabe somente ao INEP pensar a avaliação. O INEP pensa a avaliação nesse intercâmbio. É claro que existem várias limitações, vários limites, que já foram até anunciados na minha fala ontem, e que são incômodos, são questões que temos pensado no sentido de aperfeiçoar o ENAD. E as suas perguntas, as suas contribuições, trazem novos elementos para pensarmos. Porém, o que eu gostaria de destacar no processo ENAD é que o ENAD não é alijado dos sinais, os sinais traz uma responsabilidade compartilhada com relação à qualidade da educação superior, não é? O INEP não decide sozinho sobre como a avaliação vai acontecer. Essa decisão é uma decisão corresponsável e não daria para pensar o ENAD
e não daria para pensar a participação do estudante sem trazer para todos esses envolvidos essa corresponsabilidade. Então, nós temos algumas questões, Renato. Nós estamos também com o Renato na mesa, porque ele é o moço dos indicadores, não é? Tem uma pergunta aqui que eu gostaria que você já iniciasse, ok? Enquanto o Renato dá sequência, eu vou analisar essas questões. Primeiramente, eu queria agradecer a fala do professor de hoje. É bom saber que a gente, apesar de todas as dificuldades de operacionalização de um sistema de avaliação, que ainda assim a gente faz muita coisa que não existe fora do país. Isso foi... não serve de consolo, mas anima um pouquinho. A primeira questão que é apresentada é: existem indicadores globais de avaliação da qualidade do ensino superior? Se não, como construí-los? Se sim, como compará-los? I'm sorry, could you repeat your question? Ok. Existem indicadores globais de avaliação da qualidade da educação superior? Se sim, como construí-los? Aliás, desculpa. Se sim, como compará-los? Se não, como construí-los? That's a simple question. Isso é uma pergunta simples. Provavelmente. O problema é que, em algum nível, desenvolver indicadores é uma forma de consenso social. Você tem uma narrativa compartilhada do sistema de educação, quais são os problemas, etc. E quais são as áreas que precisam melhorar. Então, isso procede ao desenvolvimento, a um sistema de indicadores. Então, a primeira coisa que você vai ter que fazer tem que ter uma discussão pública de onde você quer ir como um sistema de educação superior. Essa é a fundação para desenvolver indicadores. E disso... Mas é daí que vai ter que começar. Sim, definitivamente pode achar que toda instituição de educação superior, no mais nível fundamental, se as pessoas não estão completando o programa de estudo, isso é algo que importa, porque foram recursos públicos gastos nisso. Então, há indicadores básicos. A maior parte da questão de desenvolver indicadores é de você, como uma comunidade de educação superior e uma comunidade mais geral, de entrar em acordo quais são os níveis de qualidade que se pode esperar e como isso deve ser medido. Bom, professor, tem algumas perguntas aqui. A professora Ana Luísa pergunta: em meio a tantas hipóteses, qual a alternativa? Existe ferramenta para medir qualidade? Como garantir a accountability? Outra pergunta simples. A pergunta fácil e inútil é que países diferentes fazem de formas diferentes. Países, a garantia... Ok, países estão tentando fazer muitas coisas para lidar com a qualidade da educação. E no risco de ser indelicado, você pode ter qualidade sem garantia de qualidade. E você pode ter qualidade. Há várias formas em que isso é alcançado em diferentes países. Tem a ver com
como as carreiras acadêmicas são lidadas, como que se gerencia as instituições, como que o governo dá fundos às instituições, se tem a ver com desempenho, como no institutos de pesquisa, e governos estão buscando em usar várias ferramentas. Uma delas é uma de assegurar qualidade, e uma das ferramentas é, de fato, é que a maioria dos países estão indo com financiamento baseado em desempenho. Isso é o que a maioria dos países está fazendo. E alguma estrutura de accountability. E como eu sugeri, como que você cria esse quadro de accountability, as diversidade de instituições que você tem nas suas e as diferentes comissões, mas é possível construir isso. E a parte difícil não é desenvolver os indicadores ou coletar os dados, é acordar entre vocês que as instituições devem ser responsáveis por que tipo de desempenho. A outra questão quais são as principais estratégias que os países da OCDE têm utilizado para avaliação dos egressos já inseridos no mercado de trabalho? Well, that's a much easier. I can actually answer that one usefully. Eu posso responder essa utilmente. Países têm formas muito comuns em pensar o que acontece quando eles saem da educação. Uma das coisas que eles prestam atenção, quanto tempo demora para as pessoas encontrarem emprego, qual a ocupação que eles entraram, a regularidade do emprego, os salários que recebem, o crescimento desses salários ao longo do tempo. E isso são uma das formas comuns, eu diria. Acho que tem 5 ou 6 formas comuns em que as pessoas olham essa experiência, temos do mercado de trabalho, e usam isso para entender o que as instituições fizeram. Se você treina professores e 5 anos depois você vê que só 20% dos alunos se tornaram professores, isso é algo importante para você aprender, né? Com uma participação remota, o Oscar Hipólito, de São Paulo, mandou uma pergunta para o professor Thomas. Nos países da OCDE, as instituições avaliam também a equipe de gestão acadêmica? Sometimes. Às vezes, tem sistemas de qualidade, de assegurar a qualidade, que avaliam instituições e a liderança e o gerenciamento daquelas instituições, sim. Em termos de capacidade de gerenciamento financeiro, habilidade de engajar com os professores, com partes interessadas externas. Essa é a parte de gerenciar bem uma instituição. Em alguns sistemas de garantia de qualidade, há uma visão do governo sobre a habilidade e a liderança da instituição, sim. Isso seria parte do sistema de dar às instituições a responsabilidade para gerenciar os seus programas e aqueles, especialmente, que eles têm um perfil de autoacreditação. Você tem que ter tanto estratégico como financeiramente. Quais são os indicadores simples, o que são indicadores simples e claros? Acredito que isso já tenha aparecido na apresentação, mas explorar um pouco mais, talvez, a questão. That was a question about simple. Isso era uma questão sobre indicadores claros e simples, sim. Então, eu
não estava propondo nenhum indicador particular, só que os indicadores satisfizessem algumas características básicas. Se você quer ter um indicador que é poderoso, que mude o comportamento das instituições, esperamos em maneiras boas, mas também podem mudar em maneiras ruins, temos que levar isso em conta, porque eles podem produzir consequências não desejadas. Se você quer ajudar as instituições a não ter estudantes que saiam dos cursos, eles podem se comportar de maneira ruim. Eu certamente colocaria os perfis de escola secundária dos estudantes, mas bons indicadores, como eu disse, deveriam ser claros, previsíveis e acionáveis, para você dar às instituições uma oportunidade de mudar, melhorar seus programas. Isso, no fim, é o que você quer ter como efetividade. Então, os indicadores deveriam ter essas propriedades, deveriam ser compreensíveis para que as instituições pudessem dizer, quando introduzimos a regulação de emprego nos Estados Unidos, as pessoas da universidade me disseram, nós vimos aqui os graduandos e nós pensamos que não estamos servindo eles bem. Então, nós vamos expandir outros programas da instituição, onde vimos resultados melhores. E aí, vamos ver resultados melhores. Os estudantes estão melhorando e as instituições providenciando resultados melhores. Perguntas, porém já são 10h30, precisamos da sequência à programação, não é? São perguntas variadas, algumas tangem a questão da diversidade regional e cultural do nosso país e como isso impacta a avaliação. Tem outras questões também relacionadas à contribuição da OCDE com o país, mas eu vou tomar a liberdade de passar-lhe as questões para responder em outro momento. Pode ser, professor? Nós temos o e-mail seminário.dais@inep.gov.br e outras perguntas podem ser direcionadas para esse e-mail. Eu gostaria de, em outro momento, poder conversar com o senhor sobre as perguntas e colher informações para dar as respostas aos interessados. Pode ser? Yes, Skype exists, and I'm happy to follow on in any way you wish. Bom, muito obrigada pela audiência de todos e vamos dar sequência à programação. Agradecemos, assim, a professora Aline Nunes e ao professor Renato Augusto pela condução deste painel de perguntas e, mais uma vez, ao senhor Thomas Weco pela apresentação. Senhoras e senhores, faremos agora um coffee break. Retornaremos em 20 minutos.